Olá, senhores, mais um vídeo, o 132, Família da Luz, número 4. Vou ler mais um trecho para vocês. Os Pleiadianos, para quem ainda não viu os anteriores, é o livro Família da Luz, de Bárbara Marciniak. Está escrito em espanhol e eu estou tentando passar para vocês o significado em português. Os pleiadianos dizem que nós teremos que ser seletivos com os nossos pensamentos. Temos que crer em nós mesmos. E assim, o que eles costumam falar, leque, né? Para nós abrirmos a nossa consciência, o leque da nossa consciência. Então, eles dizem que, ampliando mais a nossa consciência, então nós seremos capazes de compreender que há uma grande fusão de energia que provém, né, que vem dos céus, do cosmos, né? E resplandecerá sobre o ouro que nós trazemos dentro. Esse ouro o que é? É a nossa consciência, nosso espírito, é a centelha divina. Centelha divina. Porque acionamos a centelha divina e com o amor incondicional passamos a recuperar, até alguns vão recuperar os que se chama aqui poderes paranormais, né? Muitos conseguem. Como família da luz, simplesmente estão descodificando-os e convertendo-os. O que há, ou que já está, né? Que há dentro de nosso interior, de vosso interior, como família e parentes deles, né? Como família e como parentes os acompanharemos durante um tempo, né? E os faremos recordarem este processo. Os ajudaremos, seremos bons amigos e oferecemos, na falta de um ombro, nós oferecemos um ombro sobre o qual derramar suas lágrimas que surjam ao desvendar, que possam surgir ao desvendar os mistérios e sentimentos mais profundos. Não as lágrimas de lástima ou culpa, que são lágrimas tontas, né? São lágrimas negativas, né? As lágrimas reveladoras são saneadoras e podem experimentá-las uma outra vez
uma ou outra vez e ler nossas palavras e viver a vida. Não sintais vergonha por essas lágrimas, já que ajudam a derreter o rígido controle que os tem feito de pensar, de compreender quem são, Subir a página aqui. Bom, agora vocês vão esperar um pouquinho que... Ah, bom, recuperei. Tinha desaparecido a página. O poder que reside, que mora, né? Que reside dentro de vós, foi outorgado há milhões de anos pelos deuses, quando colocaram os vossos ADNs. Agora é hora de averiguar por que os céus estão tão cheios de visitantes, ou seja, cheio de seres de outros planetas vindo para cá, nos visitando. Quem são eles? São os deuses criadores? Extraterrestres? Alienígenas? Ou outras formas de inteligência? E outras formas de inteligência estão aparecendo em cada versão da realidade. Viveis com esta experiência com a ideia de outras formas de inteligência podem aparecer repentinamente, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que desmontará a vossa visão linear do mundo. Ou seja, muita gente acha que só tem habitantes aqui na Terra, né? Então aí, vendo, sabendo de outros habitantes em outros planetas, já ajuda também a expandir a nossa consciência. Bom. Recorda que vosso mundo linear se baseia em um calendário, que não é muito antigo. Incluso um calendário tão arcaico como o dos maias.
O tempo é elástico e vossa experiência do tempo certamente é diferente da nossa. Nós podemos, hoje, ver o livro do tempo e viajar através do tempo, escolhendo as coordenadas. Saltar no tempo. Deveis compreender este conceito, aprender a converter-vos em saltadores do tempo. Primeiro mentalmente, depois deveis levar a prática literalmente. Passo para o tempo está aberto. É importante saber que cada lição e experiência da vida cotidiana se produz servindo de ajuda para descodificar como residentes galácticos no que é mais importante como espécie humana. Nestes tempos, mais importante é viver. Entendes isto? Querer viver e criar uma continuidade para viver será por si mesmo. Um pouco que e estar aberto para novas experiências e mais coisas para averiguar. Esta onda de energia os está despertando psiquicamente, provocando uma troca de percepção que faz com que vocês deem conta de muito mais coisas e em muitos níveis diferentes. Uma das coisas mais importantes e que nós estamos, que nós quer dizer, que vós, vou falar como, que vós, né, vocês, estáis enfrentando, consiste em compreender como funciona a mente. Temos dito a vocês que transmitiremos pensamentos de mente a mente. Quer dizer, mente a mente, da mente deles para a mente do canalizador, né? Está claro que é telepaticamente, né? Muita gente já está preparada. Outros nem sequer podem imaginar que isto pode funcionar, mas muitos já nasceram com essa habilidade. Se vocês a cultivarem, seriam muito mais astutos do que creis que sois. Se vocês fossem mais astutos, não seriam tão manejados, ou seja, manipulados, né? Muitas coisas, muitas coisas são verdades, são mantidas em segredo
porque são considerados conhecimentos superiores. Vosso talento para sanar, utilizar a vossa mente para crer no que quereis, no que desejais, né? Para enviar e receber mensagens, ver imagens, ler campos energéticos, todas as habilidades inatas vossas, se reclamares estes poderes, aos poucos virão. E virão e, vamos dizer, faz parte também da evolução, né, gente? Então, ele fala novamente, mais uma vez aqui, ó, grandes dificuldades para seguir manipulando-os. Então, se vocês desenvolvessem isso, por exemplo, se desenvolver a clarividência, vocês poderiam, mas uma clarividência muito avançada, né? Muito avançada, que só em pensar, só em olhar, só em escutar, vocês já sabem o que vai acontecer, já sabem a intenção daquela pessoa. Então, seria mais difícil as pessoas nos manipular se estivéssemos com essa clarividência desenvolvida, né? E também porque nós somos família da luz, né? Autônomos, livres de culpas, pecados, limitações. Como eles repetem, falam de uma outra maneira, mas repetindo o que já tinham dito, eu estou aqui saltando, sabe? Ele fala aqui que essa organização dos sacerdotes, veja bem, está falando de hoje e do passado, sacerdotes naquela época lá do Egito, né? E hoje que Igreja Católica, os templos aí de católico, mas com outras denominações, né? As instituições militares. Ele fala também durante a época feudal, que foi a era obscura. E nessa época feudal, que nós fomos encerrados em muitas formas limitadoras. Que eles querem dizer que o sacerdócio, as instituições militares, essa época feudal, foi tudo para nosso controle, né? Para nos controlarmos, para controlar a nós. Os outros que nos controlam, né? E ele fala dessa época e que hoje é a mesma coisa. Ó, aí hoje em dia seguisse igual a essas formas, né?
fala que a Inquisição já não nos julgam, né? Não se os expõe publicamente, e tampouco os queimam na fogueira. Mas existe uma outra maneira sorrateira de controlar, deles nos controlar, os manipuladores, né? Uma maneira encoberta, tão encoberta que é irreconhecível para a maioria daqueles que estão contentes de pensar e, vamos dizer, obedecer e achar certo ao que eles dizem, ao que os outros nos dizem. O controle mental será entendido aqui na Terra desde um aspecto negativo, desde um lado muito obscuro. Mas, a partir desta compreensão, saltareis a uma luz grandiosa, a um novo amanhecer da arte de pensar. Será um novo renascimento do ser. Haverá muita gente que se levantará para explicar a verdade de como a mente humana está sendo manipulada. Eu vou parar um pouquinho e falar sobre isso, né? Bom, acho que um percentual muito grande aqui nesta dimensão já sabe, né, desse monitoramento que é por ondas eletromagnéticas que estão no ar monitorando nossa mente para nós ficarmos assim, ó, meio zumbis. Aí quando a gente está meio zumbi, deixa as coisas para lá, tá tudo bem, né? Vê as coisas erradas, mas não tem reação. E isso dá vamos dizer, um tipo de depressão na pessoa. E se a pessoa tiver esse tipo de depressão, ela também pode ser monitorada, além das ondas, monitorada também pelos magos negros, que se aproveitam para colocar aparelhos, para buzinar no ouvido telepaticamente. E outros, e quiumbas, e seres desencarnados que pertenceram a seitas no passado, que eles chamavam de Deus, mas não era o Deus da luz, né? Negativo, coisas negativas, e adoravam esses seres negativos que nada mais eram do que extraterrestres negativos, fazendo passar por Deus, né? E como os espíritos, quando nascem, quando o Pai, Mãe, Criador cria o espírito, está até no livro, né? No livro lá do Kardec. Nós somos ignorantes. Ignorantes no sentido não é de ofensa. Ignorantes que nós não sabemos nada mesmo. Estamos evoluindo, desenvolvendo. E aí, como a gente ainda não tem aquela consciência expandida, a gente não é desperto, e o gado vai e obedece, né? O gado obedece, o gado animal, por exemplo,
manada de boi, manada de ovelha, né? Obedece, porque eles têm consciência intuitiva. Eles percebem que aquele é o dono deles. Então, eles seguem o dono. Se o dono disser para eles entrar no rio e se afogar, eles vão, coitados, né? Nós somos mais ou menos assim. A gente nasce, a gente é feita no primeiro plano, no segundo plano, a gente depois vem para o terceiro plano, que já é o humano, o essencial humano, e aí começa a desenvolver a consciência. Então, os outros que já nasceram há bilhões de anos e conseguiram, vamos dizer, evoluir em certos poderes, mas se dedicaram por escolha, se dedicaram ao lado ruim, ao lado mal, e porque são seres que gostam muito do poder, esse tipo de extraterrestre, do mal, então eles costumam invadir planetas primitivos, então eles fazem o que eles querem, eles manipulam os seres. E isso fica durante milhares e milhares de anos. E quando vem informações como essa e outras que estão vindo atualmente, as pessoas estão tão assim formatadas, como se fosse um computador, tão formatadas que elas não acreditam. Elas não se abrem para o novo. Então, quando os pleiadianos ali na família da luz diz que nós somos um abanico fechado, quer dizer, um leque fechado e que depois vai abrindo, e a nossa consciência vai abrindo, adquirindo mais conhecimento, entendendo e praticando, né? E a prática a referência é o amor incondicional, que é a única coisa que vai fazer com que a gente evolua. É deixar de fazer certas práticas, deixar de lado certos pensamentos, que aí a gente se limpa, né? Faz a autorreforma e deixa o amor incondicional desenvolver, porque está dentro de nós, é só desenvolver. E aí fica tudo bem, né? Tudo bem. E temos esse livre-arbítrio, né? Um direito que a gente tem de escolha. Livre-arbítrio de seguir o caminho da luz ou não seguir o caminho da luz. E tudo tem suas consequências. O bem tem as consequências, o mal tem as consequências. As consequências do mal é muito mais mal, né? Do que depois vai acontecer com essas pessoas. E as consequências do bem é muito, muito, muito mais do que o bem, às vezes, que as pessoas fazem. É muito, vamos dizer, superior. Muito melhor, né? Sendo assim. Bom, agora continuando aqui. Vamos ver o que eles falam mais aqui. Vocês devem entender também que esses ditos mesmos deuses, né, que manipulam, que têm manipulado durante esse tempo todo, né, que também têm manipulado certos humanos, que por sua vez estão manipulando o resto de outros, quer dizer, que estão manipulando outras pessoas, né? É aquela escalazinha, o superior, aí manipula o outro manipula o outro, e o outro manipula o outro, e vai assim por diante. Estão manipulando o resto de vós,
convertendo-os num rebanho de ovelhas obedientes e que se movem segundo as regras oficiais. Mas isso tudo vai acabar. Dareis conta, isso tudo vai acabar, e dareis conta de como vocês têm sido controlados e influenciados. Há um meio de repetições eletrônicas, eles querem dizer da mídia, né, eletrônicas, fica falando sempre aqui os jornais falados, eles falam e repetem aquilo novamente, repetem aquela negatividade não sei quantas vezes, e no dia seguinte repete a mesma coisa e repete. E tem certos programas aí que são assim, né? Então eles falam recepções eletrônicas ou mediante o escuro negro e oculto e abuso do poder da sexualidade e do canibalismo ou das matanças. São várias técnicas. O sexo, por exemplo, ele é considerado sagrado, né? Porque ele é sagrado porque o sexo é um meio para que os espíritos reencarnem, né? Para evolução e para expiação dos karmas. Para evolução. E isso faz com que a pessoa evolua. Sempre tem alguém que vai evoluir. Eles têm que nascer um corpo material de uma mulher, então por isso tem que transar e o sexo é considerado sagrado. Então o que é que os manipuladores aqui fizeram? Vulgarizaram o sexo. Tem aí um tipo de dança que é muito vulgar, né? Mas que todo mundo acha maravilhoso, vulgarizando o sexo, mostrando de um certo jeito, chamando a atenção para as partes íntimas, né? Vulgarizando mesmo e incitando o sexo sem amor. Os pleiadianos, nos outros livros, eles dizem: a pessoa só deve ter relacionamento com outra se sentir amor um pelo outro, amor de ambos. Não adianta a pessoa ter amor pelo outro se o outro não tem por ela. Pode até ter relações, mas só um tendo amor, tem que ser os dois. Afinidade. Por quê? Porque quando você transa com outra pessoa, a tua energia vai entrar dentro do outro e o outro entra também na tua. E se o outro for uma pessoa ruim, você vai receber essa energia e vai ficar dentro de você. Reparem que todo casal, quando um casal que após o casamento ou ajuntamento, né, vão morar juntos, as famílias sempre comentam: fulano depois que casou tá tão diferente, né? Por quê? Influência da energia contrária.
absorveu. Porque cada vez que você vai fazer o ato sexual, você vai absorver mais energia. Então, por exemplo, essas mulheres da vida... Não, hoje é homem e mulher, né? Tem homem também de programa, né? Homem de programa, mulher de programa. Quantos tipos de energia que eles recebem? Por quê? Porque hoje eles vão programam com uma pessoa, amanhã com outra, ou semana que vem com outra, né? Eles fazem isso. Então imagina, né? Que confusão, que burburinho tá dentro dessa pessoa e que afeta, vamos dizer, a mente. Aquele casal que consegue, unido, que consegue chegar a 70 anos e estão ali juntinhos, né? Conseguiram sobreviver, né? Porque às vezes um morre, o outro está com 70 anos, mas o companheiro morreu. E estão ali juntinhos, né? Sempre com aquela mesma energia dos dois. Aí pensem nisso. Bem, lógico que as pessoas que estão assistindo geralmente não são adolescentes, mas se tiver algum adolescente aí que esteja vendo esse vídeo e que não tenha transado, siga os conselhos dos pleiadianos. Tenha contato sexual com uma pessoa que ame, que ela o ame, ou que ele o ame, que ambos se amem, ok? Bom, vamos lá. Bem, vocês estão aqui, né, nessa terceira dimensão e não podem comparar este mundo aqui com outro. Se pudesses visitar outro mundo, outro planeta, né, outro mundo, e descobrisses que ali existe o mesmo Deus, e podia ocorrer comprovar que aquele mundo que vocês conheceram com o daqui. Mas podia ser também que encontrasses um Deus diferente e que gostasses mais dele do que daqui. Ou talvez encontrasses que não existe Deus nenhum, senão que a própria gente é Deus. Viver nesse monitoramento os priva da expansão de vossas experiências. Ele deu assim, é como se fosse um exemplo, né? E se você chegasse lá e tal, para desenvolver aqui a mente, para a gente pensar um pouco. Vivendo assim, nesse monitoramento, e nessa ideia, né, assim, né?
cortamos a nossa conexão psíquica. Vocês, quando eram crianças, tiveram experiências psíquicas e fora do corpo. Vocês foram capazes de viajar no tempo, ver outras paisagens, outros mundos, coisas que às vezes tiveram medo. E porque vocês temiam que as pessoas pudessem chamá-los de loucos. Então vocês se calavam, né? E quando vocês falavam para alguém, diziam que o melhor era vocês ficarem calados, não falar essas coisas para ninguém, né? Que viajaram, que saíram do corpo e porque não foram, desde já crianças, né? Foram manipulados. Pode ser que vocês se sintam parte da família da luz, pode ser que vocês perguntem como vim parar aqui na Terra, me sinto galáctico, estelar, sinto que pertenço ao universo. Não me sinto bem aqui. Não consigo adaptar-me às práticas da vida. Tenho sempre mirado os céus, vendo continuamente criaturas. Peraí. E criaturas vinham na minha habitação, na minha casa, né? Durante a noite para visitar-me. Pois bem, Família da Luz tem muitas coisas curiosas que contar, devido a que muitos visitantes são mutantes. Não fostes capazes de catalogar nem colocar o nome neles, né? Uma atitude tipicamente tridimensional. Porque vossa ciência diz, dar um nome, põe uma etiqueta, classifica seu gênero, espécie, e logo, e para ficar mais fácil, né, para conhecer. Ao derrubar-se vossa civilização e expandir-se a consciência, se derrubar a vossa civilização é uma maneira de
de quebrar, né? As coisas errôneas, antigas. Sair desse sufoco de monitoramento, ter consciência disso, entende? Então, se a pessoa, por exemplo, expandir, entender, deixa eu ver, me perdi agora aqui. Então, se você consegue sair dessa, né? Então há um modo de vida multidimensional. As vossas percepções serão as ferramentas utilizadas para desenrolar, conhecer, etiquetar, explorar, inventar vossa realidade. Vossas percepções são um produto de vossos sentimentos e de vossa capacidade de ser vocês mesmos, de ser vosso próprio dono, ser vosso próprio dono, confiar em si mesmo, manifestar o que sentis, o que sentes. Mesmo que a tua opinião seja contrária aos outros, né? Muitos podem chamar vocês de demônios encarnados, de tiranos, porque agora, senhores, agora as pessoas aceitam mais aqueles que têm, vamos dizer, poderes paranormais, né? Mas, mesmo assim, ainda temos uma grande parte vivendo naquela época da obscuridade, das trevas, né? Que foi na Idade Média, na Idade... tem outro nome também. Porque muitos também não aceitam certas coisas. Por exemplo, muita gente não aceita canalização, que esses seres e outros seres de outras dimensões venham a um centro espírita e que um médium possa canalizar. Um médium mais evoluído, né? Porque nem todos os médiuns são evoluídos, né? A evolução ela é diferente de um para outro. Então, esses que já foram preparados canalizam as informações e as novas informações estão vindo e as pessoas não acreditam, rejeitam. Só que não colocam mais as pessoas na fogueira, né? Essa é a diferença. Nós chamamos de loucos, né? A família da luz que está aqui na Terra, ela está reclamando seu lugar. E certamente ela eletrizará todo o planeta com sua energia nova. Ou seja, a sua própria energia, por ser família da luz, tem uma energia boa, vamos dizer assim, ela vai expandindo essa energia por todos. Esteja ela lá na América Central, aqui na América do Sul,
na África, na Oceania, porque tem seres da família da luz espalhados em todos os lugares, né? Na favela também tem, todo lugar. Chegará o dia em que todo mundo pensará que pertence à família da luz. A família da luz pode disfarçar-se em obscuridade e a obscuridade pode disfarçar-se em luz, de luz. Bom, aí também vou chegar a uma outra maneira que acontece e que às vezes o médium pensa que é um ser de luz e não é. Ele está aparecendo como um anjo, como um arcanjo, como um ser de luz muito luminoso, e ele aparece para a pessoa, médio ou não médio, né, também, aparece para a pessoa e está fingindo, não é de luz. E o de luz também, quando ele tem que ir em certos lugares, para que eles fazer um trabalho, por exemplo, um resgate de alguém, ele diminui a luz dele, ou se finge, por exemplo, ser um ser obscuro, para penetrar no lugar lá da obscuridade, para enganar o chefão lá, para resgatar alguém, também pode fazer isso. Estou dando um exemplo e esse exemplo que eu estou dizendo é verdadeiro, tá? Para vocês entenderem bem isso, porque que a luz pode se transformar em obscuridade, transformar-se e vice-versa, né? O obscuro em luz. Então, estou dando um exemplo e um exemplo verdadeiro, que isso acontece. Nossas histórias tratam da realidade da cura, né? Já que como família da luz estáis aqui para sanar, para curar. Alguns de vocês pensam que são visitantes estelares que têm vindo para educar a outros, para elevar sua vibração. E dizem: mira, vosso sistema se está desmoronando, aqui tens umas quantas ideias novas e depois nós nos retiraremos. Durante algum tempo, a família da luz tem feito esse jogo. E vendo seus membros da família, né? Tem saltado de um sítio a outro. Frequentemente estão implicados em peraí. Estão implicados, estão enfronhados, vamos dizer isso, que tem esquecido de viver. Devido ao que, às vezes, estado tão ocupados na vossa tarefa, nós temos vindo para recordá-los nestes momentos.
deveis viver como nunca haveis vivido. E vivendo com a verdade, cumpris com vossa missão. Já que viver aqui supõe-se crer e experimentar o que criar e recebendo bem-estar. Eu não estou traduzindo porque é quase a mesma coisa aqui. Ele fala aqui no parágrafo, que é quais são os valores, o que você valoriza, o que é importante, o que significa ter caráter, o que significa a moral para vocês e a integridade. Muito do que examinaremos tem a ver com vossa integridade, vossa responsabilidade, que estão entrelaçados com vossa liberdade, nessa hora que o mundo está se pondo acima do tempo, o mais absurdo de todos os tempos. Então, vou ficar por aqui. É porque eles repetem muito, né? Eles falam a mesma coisa, um pouquinho modificada a frase, então não há razão para ficar traduzindo aí. Bom, então isso aqui também, esse livro, na época que foi canalizado, para lembrar a família da luz também, que ela tem um trabalho a fazer. Ela não veio aqui para passear, não veio aqui para ir ao cinema, para ir à festinha, para alugar uma lancha e ir aí no mar. Lógico que também tem que viver, como eles falam, tem que viver também. Tem que distrair, mas muitos esquecem e ficam só vivendo a vida como é aqui nessa dimensão da Terra, mas esquecem também que vieram a parte fazer um trabalho da luz. Muitos, nesses últimos 10 anos, 15 anos, têm despertado. E muitos despertaram e iniciaram a fazer um trabalho de luz, mas muitos ainda não despertaram até agora. Então, os livros dos Pleiadianos, canalizados por Bárbara Marciniak, ajudam muito as pessoas
a despertar. Esses livros estão na internet. Esse não tem ainda, acho que tradução, não tem tradução, mas o livro Terra, o livro Mensageiros do Amanhecer estão na língua daqui, então vocês procurem ler, quem ainda não leu, que vai ajudar muito. No livro Terra, por exemplo, há uns certos exercícios que a pessoa pode fazer. Exercícios que vai te ajudar a recuperar, em alguns, a recuperar alguns poderes paranormais, a se automodificar para o bem, né? Bom, senhores, é isso. Nós estamos em outubro de 2022. Estejam preparados para o ano de 2023, porque seres lá de outras dimensões não dizem o que vai acontecer, mas que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se o que eles dizem que vai acontecer é referente só ao Brasil ou se é em geral na Terra. Pode ser que aconteça alguma catástrofe. Pode ser que aconteça alguma coisa quanto à parte política também, a econômica. Então, eles aconselham a que todos se mantenham calmos, aconteça o que acontecer, continuem se mantendo calmos, não se desesperem com os acontecimentos. E vamos procurar não ficar preocupados, né? Porque essa preocupação vai gerar energia negativa na nossa parte sutil, tá? E aí o que estamos procurando evoluir, aí fica bloqueado, aí não dá mais. Aí a gente evolui e aí vai para lugares da escuridão, das trevas, tá, gente? Cuidado. Então, até a próxima. Obrigada aí pela atenção. Tchau.